Na Hiper FM estás comigo, André Silva, bem-vindo à tua rádio. Quem está de volta aqui à Hiper FM é a Filipa Custóias, nutricionista. Filipa, olá, como é que tu estás? Olá André, estou bem, estas férias foram muito boas e muito entusiasmada para voltar à rúbrica para dar aqui informação sobre nutrição. É isso mesmo, uma pitada de nutrição está então de volta à Hiper FM com a Filipa Custóias. Filipa, qual é o tema que escolheste para esta rentrée? Olha, aquilo que eu hoje vou fazer é basicamente desafiar-vos. Ou seja, o tema que eu trouxe foi alguns desafios, ou seja, alguns objetivos, algumas metas neste regresso à rotina. E depois das férias, depois de alguns excessos, de algumas despreocupações, se calhar quebrámos ali alguns hábitos que já tínhamos antes. E agora é tempo de voltar a eles, voltar também a criar novos hábitos. E então hoje eu trago algumas sugestões para melhorarem os vossos hábitos alimentares e terem também escolhas mais saudáveis e mais sustentáveis. Ok, bora lá então. Filipa Custóias, nutricionista, sugere. Exatamente. Olha, então para começar, top dos tops e algo que eu acho que é realmente importante e que ainda não estamos no que era objetivo, que é aumentar o consumo de legumes e aqui... Presente. Pronto, e aqui aquilo que eu sugiro é incluir legumes em todas as refeições principais, de almoço e de jantar. Muitas vezes nós temos o hábito de planear a nossa refeição, qual é que vai ser a fonte proteica, se vai ser carne, se vai ser peixe, se vai ser alguma leguminosa, etc. E vou acompanhar só com arroz ou só com batata. Exatamente. Sim. E na parte do planeamento, muitas vezes acaba por falhar a tal salada ou os legumes. Se houver uma salada no frigorífico, se calhar até se faz, mas não há um planeamento. Portanto, aquilo que eu vos sugiro, seja através de sopa, seja através de legumes, incluir sempre e incluir no planeamento os legumes, os hortícolas. Acho que uma das coisas que eu também deixo aqui é que não há necessidade de comer legumes cozidos, a sopa é o que é, pronto, mas os legumes no prato nós podemos variar imenso. As saladas não precisa de ser só alface, tomate e pepino, dá para fazer saladas, por exemplo, com couve, com beterraba, com rabanete, portanto, há montes de cenoura. Como é que se chama aquela coisa que parece uns talos que é ácido? Agrião. Não, avança. Pronto. Rúcula, rúcula, que já disseste, também, esquece, pronto. Já Portanto, disseste. Há muita coisa por onde variar, há muitos hortícolas que nós podemos incluir, seja cozinhados, seja crus. Aquilo que eu vos sugiro é legumes no forno e legumes salteados são muito há mixes que nós podemos comprar bons, no supermercado de legumes salteados, fazemos, aquilo vem em grande quantidade, depois é só guardar no frigorífico. É guardar no frigorífico e temos ali legumes prontíssimos para 2, 3, 4, 5 refeições. Nem mais. Eu faço. Estás muito bem ensinado, André. Obrigado. Depois, segundo, aumentar o consumo de peixe. Isto obviamente para quem não é vegetariano ou vegan, mas para a população geral, o aumento do consumo de peixe. Nós esquecemos muitas vezes do peixe. O peixe é um alimento riquíssimo, tem bastante melhores outcomes de saúde do que a carne, traz-nos muitos benefícios para a saúde e é muitas vezes esquecido. Mais uma vez, o peixe não tem que ser só cozido com legumes cozidos, ok? Nem tem que ser douradinhos. Nem tem que ser douradinhos. Nem 8 nem 80. Exatamente. Portanto, nós podemos perfeitamente colocar o peixe no forno, fazer, por exemplo, um estofado com peixe, fazer uma maçada de peixe, um arroz de peixe. Todas essas formas, se calhar, são mais fáceis de comer o peixe, para quem não gosta, e acabam por ser formas muito saborosas. E muitas vezes aquilo que eu dou, uma das dicas que eu dou em consulta é fazer pratos que sejam tipicamente de carne com peixe. Por exemplo, lasanha, por exemplo, hambúrgueres, todos esses pratos se calhar são mais chamativos, então é menos custoso, digamos assim, comer o peixe. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos aprendendo a gostar e vamos descobrindo formas de comer peixe deliciosas. Portanto, outra dica é esta, e faço aqui só uma ressalva ao peixe gordo: atum, cavala, salmão, sardinha, principalmente estes.
que nós muitas vezes acabamos por não incluir na nossa semana, e isso pode ser também um dos objetivos, planear logo pelo menos 2 refeições a 3 com peixe gordo por semana, para atingirmos as nossas recomendações de ômega 3, ok? Ok. Depois, mais 2 coisas: aumentar o consumo de cereais integrais, ou seja, trocar, por exemplo, o pão lá de casa de pão branco para pão integral, utilizar, por exemplo, tostas, tostitas de arroz ou de milho para as refeições intermédias, os snacks, em vez de irmos, por exemplo, para as bolachas açucaradas, etc. Presente. Ótimo. Pronto. É as duas coisas. Mas se incluís os cereais integrais já não é mau. E depois também podemos explorar um bocadinho mais os cereais integrais como acompanhamento nas refeições principais. Por exemplo, o milé, o cuscuz, a quinoa, são tudo cereais integrais que nós podemos incluir e arranjar forma de... Adicionar num iogurte, por exemplo. Pronto, a quinoa, o milé, etc. Eu estava a falar mais nas refeições principais, tipo como acompanhamento, em substituição da massa, do arroz. A quinoa dá para colocar até numa salada de alface e de tomate, dá para colocar lá. Incrível. Sim. E por último, fazer pelo menos uma refeição vegetariana por semana. E este é um objetivo que eu tenho muito carinho e que normalmente faço sempre esta recomendação em consulta, e tento que os meus pacientes façam todos, ou numa fase inicial talvez não, mas à medida que o tempo vai passando, este é um dos objetivos que eu tenho para eles. Aqui vai ser uma escolha obviamente mais sustentável e lá está, reduzir o consumo de produtos de origem animal é emergente, todos nós temos o dever de o fazer, e por isso este é um objetivo muito interessante, explorar aqui algumas refeições, não partir logo com aquele pensamento cético de que vou ficar com fome, isto não vai... Pronto. Vão de mente aberta, explorem algumas receitas, procurem algumas receitas. Nós temos já episódios gravados sobre alimentação vegetariana e o que é que devem ter em conta quando fazem uma alimentação vegetariana ou um prato vegetariano, portanto consultem para que nada vos falte. E pronto, e esta também é uma forma de aumentar o consumo de leguminosas, que muitas vezes é deficitário e muitas vezes nós não o incluímos na nossa alimentação e que faz muito parte das nossas raízes gastronómicas portuguesas. Quase todos os pratos portugueses têm leguminosas, portanto não vamos esquecer e vamos incluir também na nossa alimentação. Pensem nesses 2 fatores, pensem nesses fatores, na sustentabilidade e também na questão de vou comer mais leguminosas. Exatamente. Pronto, são só coisas boas. São estes 4 objetivos fáceis, excelentes objetivos, excelentes objetivos e fáceis, e fáceis de fazer, basta só estar mais atento a certas coisas que comemos e substituir pelas coisas mais saudáveis. É isso mesmo. Exatamente. Uma pitada de nutrição aqui na Hiper FM está então de volta com a Filipa Custóias. Beijinhos, até para a semana. Adeus, até para a semana, André.